A Casa do Zé você já conhece. Venha saborear o tradicional rodízio campeão com promoção especial. Apenas R$ 179,00 o casal. Reservas 3023 2029. 3023 2029. Na Casa do Zé. Brasil, etc e tal. Oferecimento Uninter, a melhor EAD do Brasil. Smart Store Brasil, 24 horas ao seu lado. Unex Internet, conectando pessoas, empresas e sonhos. Acesse já e escolha seu plano. Olá, muito bom dia para você, tudo bem por aí? Está no ar Brasil, etc e tal, mais uma vez aqui na tela da Band nesta manhã de sábado, agradecendo sempre pela sua companhia conosco, esperamos que tenham tido uma ótima semana. Carlos Moraes está aqui do meu lado, como sempre, nesta série de programas especiais no mês de agosto, em que nós estamos comemorando um mês de programa Brasil, etc e tal, direto do Orb 7 Studio, com oferecimento de Grupo Uninter, Smart Store Brasil 24 horas e Unex Internet. Como não poderia ser diferente, no programa de hoje temos um convidado mais que especial. É um especialista e amigo nosso, né, Carlos? É verdade. Um abraço, Vicente, a você, a todos os telespectadores do Brasil, etc e tal, aqui da Band. Nós estamos recebendo o doutor Alexandre Trelles, que ele é especialista na gestão do envelhecimento. Conheço o trabalho dele há algum tempo, né? O doutor Trelles, ele tem um reconhecimento enorme, não só aqui no Paraná, porque Curitiba tem aquela marca, né, de que é um público exigente. E o doutor já ultrapassou todas essas barreiras, ele faz essa gestão do envelhecimento, e eu começo com a primeira pergunta, falando dessa banalização da harmonização. Nós tivemos aí especialistas, grandes especialistas como o senhor, numa vala, né, de harmonização, quer dizer, colocou-se todo mundo numa mesma linha, num mesmo patamar. Isso dificultou para aqueles que trabalham com seriedade, como o senhor. O senhor sentiu isso na época da explosão aí da harmonização? Obrigado. Primeiramente, bom dia, muito obrigado. É uma honra estar aqui com duas pessoas que eu admiro bastante. Só não vou falar há muito tempo, como melhor você falou, não, né? Porque senão a gente começa a entregar a idade, né? Mas eu gostaria de agradecer imensamente o convite e, volto a dizer, é uma honra estar aqui. E respondendo a tua pergunta, Carlos, quando a gente fala em banalização, eu vejo duas vertentes, e realmente a gente caiu num período aí que foi bem complicado darmos continuidade a um trabalho sério. E eu digo que tem duas vertentes relacionadas tanto à procura devido ao paciente, cada vez as pessoas estarem devido a essa postura das redes sociais, e cada vez mais as pessoas buscarem insanamente uma beleza muitas vezes inalcançável, e não se enxergavam diretamente realmente o que elas eram, né? Então, no espelho. Então, acabavam buscando tapar um buraco que muitas vezes era muito mais emocional e psicológico do que a própria questão física. E a segunda vertente, os profissionais que começaram a ver como uma reserva de mercado, um caminho. A partir daí também, o que nós estávamos até em off conversando, que essa admiração relacionada, né, relacionada aos profissionais se submeterem a colocarem e fazer uma transformação, uma desfiguração, né, até muitas vezes desses pacientes, pensando realmente no benefício próprio financeiro. Porque, doutor, o senhor fala em gestão, né? Daí, realmente, a gestão naquilo que a pessoa busca, em se tornar mais jovem, com a expressão mais tranquila. Agora, quando você... O mais natural possível. O mais natural possível. Agora, quando um profissional, né,
não estou colocando aqui A, B ou C, mas quando o profissional coloca uma boca numa mulher que não tem nada a ver com ela, ou muda totalmente o nariz dessa mulher, quer dizer, não buscando essa gestão, realmente fica difícil. Só complementando, acho que talvez o primeiro caso mais famoso da história de harmonização facial, que nem se falava nisso, é o Michael Jackson, né? Sim. Que é uma referência. E depois, cá entre nós, a Gretchen também. Sim. Nós temos muitas figuras icônicas, né? De certa forma, aí, se a gente começar a pontuar. E que viram memes, né? Então, só que essas pessoas, elas vão mais além, né? Eu acho que a falta, o maior problema, a patologia, ela está muito mais voltada ao efeito psicológico do que propriamente a uma patologia estética. Então, a gente passou realmente por um período aí que as pessoas estavam buscando só volumização, e os profissionais entraram nessa onda, nesse modismo. E eu sempre, quando você falou, passei dificuldades em relação a isso, não dificuldades relacionadas a posicionamento, mas sim de eu ter que chegar para o meu paciente e falar assim, não, me desculpa, eu não vou, não estou aqui para isso, apesar que o público que vem sempre são hoje quase 30 anos de profissão, o meu público sabe como é que é o meu trabalho em relação à naturalidade, e eu busco na gestão do envelhecimento, veio muita coisa relacionada ao anti-aging, né? Eu não gosto de utilizar a terminologia anti-aging, porque eu acho que é muito mais valioso você utilizar a terminologia pró-aging. O que vem a ser isso, né? Então, eu não estou buscando não ficar velho, não ficar maduro, porque ficar velho, ficar maduro é toda uma história, ruga é história. Então, eu não quero apagar nada disso. Então, por que não buscarmos, ao invés do anti-aging, a gente buscar o pró-aging, né? Que é uma melhora, você amadurecer com qualidade. Eu não quero simplesmente apagar e passar uma borracha nas tuas rugas. Eu quero amenizá-las. Eu quero fazer com que você tenha uma cara que você... Eu brinco muitas vezes com o meu paciente, né? A gente tem que entrar na era... A gente já entra na era do quiet beauty, né? Que é a beleza silenciosa. Eu vou fazer procedimentos em você, mas as pessoas não precisam notar. As pessoas precisam notar que você está bem, que você ganhou na Mega Sena, que você está apaixonada, que você voltou de férias. E é nesse sentido. Eu acho que nós não precisamos mudar as características individuais de cada pessoa. Doutor Alexandre, e aproveitando, Vicente, ele falou que o meu público hoje entende o meu trabalho em função da ética, né? O senhor é um profissional bastante ético e o senhor não comprou isso na feira, no mercado, na esquina. O doutor conquistou ao longo de todo esse tempo essa credibilidade, essa ética em cima do trabalho. Por isso que hoje o senhor tem esse reconhecimento. Quando eu falei na primeira pergunta, Vicente, sobre a questão da banalização, eu quis dizer isso. A pessoa tem que prestar muita atenção, porque ela está mexendo com o corpo dela, com a face dela. Saúde. Então, eu, por exemplo, sou um admirador do seu trabalho em função dessa ética. A minha filha se forma médica agora, esse ano, né? Ainda tem especialização, ela quer entrar na área de dermato, mas eu sempre digo, olha, filha, a ética é que vai lhe dar o nome que você realmente merece, né? A ética no trabalho. Então, nós temos profissionais e profissionais, isso em todas as áreas. Por isso que eu quero parabenizá-lo em função da ética que o senhor conquistou ao longo de todo esse tempo com o trabalho, né? Não foi de um dia... Às vezes a pessoa olha para o doutor aqui, o número de seguidores, o trabalho que ele realiza, né? Mas não sabe que teve uma trajetória toda para chegar aonde o senhor chegou. E outra coisa, até que ponto é importante o profissional, quando o paciente chega lá, orientar. Como você mesmo disse, olha, não sei se vai ficar tão bom assim, não é melhor diminuir e tal. Até que ponto a importância de fazer essa análise também? Porque o profissional passa a ser um psicólogo também, né? Além do profissionalismo, a psicologia. Então, eu acredito que o senhor tenha também essa psicologia muito evidente, né? Sim. Então, as pessoas hoje em dia, muitas vezes, elas procuram, ou pelas minhas redes sociais, ou pelo reconhecimento, quanto custa para eu fazer X procedimento? Quanto custa uma aplicação disso? Eu falo, não sei. Porque, na realidade, o que acontece? Cada pessoa é única.
Cada tratamento é individualizado. Então, hoje a minha avaliação, ela gira em torno aí de 1h30, 2 horas. Primeira coisa que eu falo para o meu paciente, relaxa, a hora que sentou na frente da minha mesa de avaliação. Primeiro que ele vai passar por uma tecnologia que eu tenho hoje, que eu tenho lá no Instituto, que é uma câmera que ela vai fazer um posicionamento, são 3 fotos, e ela vai fazer uma junção dessas 3 fotos e ela transforma em 3D. Ali eu consigo colocar a imagem, girar ela, e eu consigo ver claramente, muito assertivamente, como é que está o paciente ali. Então eu coloco numa televisão grande, primeira coisa ele vai se olhar nessa imagem, e eu falo, antes de você, porque ele já vem ansioso, né? Porque daí demorou para conseguir horário e tal, daí demorou, então ele vem ansioso para aquela consulta. Falou, calma, vamos conversar primeiro, como que é teu ritmo de vida, você namora, você sai, final de semana, por que disso? Porque eu tenho que fazer uma análise em nível sistêmico do meu paciente. Eu tenho que entender a expectativa dele. Não é a minha expectativa que eu tenho que pegar e colocar na face do meu paciente, porque eu acho que eu ia dizer que eu já passei dessa fase. Acho que na realidade eu nunca tive essa fase de querer, sabe, olhar meu paciente como um troféu ali. Não é por aí. Eu tenho que entender a expectativa dele. E a partir dessa premissa, porque hoje o que acontece? Existem muitos ruídos de imagem, né? Então a pessoa, ela chega, ela está completamente ali ansiosa, e nesse primeiro momento, se eu sento ela direto na minha cadeira de procedimento e não tenho uma conversa e faço ela contar sobre a filha, contar sobre o filho, sobre o final de semana, sobre a viagem e tal, ela vai ficar tensa e ela vai querer demonstrar uma coisa que na realidade ela não é. Então eu preciso fazer com que ela se solte, porque como a gente estava falando, não tem como... tem pessoas que têm um perfil completamente intimista e eu querer trabalhar com um lábio enorme ou isso, aí que é o distúrbio de imagem. Ou então uma mulher que é uma CEO de uma multinacional, ela tem um perfil que é completamente... tem que ser um perfil mais, não ríspido, mas um perfil de liderança, um perfil de sobriedade. Não adianta eu querer chegar e fazer, buscar traços meigos ou isso e aquilo. Então, existe todo esse planejamento em cima dessa paciente no nível sistêmico desse paciente. Existe uma idade indicada, limite mínima para começar a fazer algum tipo de procedimento? Sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque cada vez mais existe uma busca incessante relacionada a uma beleza, muitas vezes, inexistente. Por exemplo, vamos lá, meninas que passaram uma adolescência com muita acne, né? Então, elas vêm com cicatriz de acne. Essa semana, inclusive, eu atendo a mãe de uma paciente que ela já faz mais de 10 anos que é minha paciente, e agora ela trouxe a filha dela, e a filha dela tá por volta aí de 18, 19 anos. Uma menina que, na realidade, ela passou toda uma adolescência e teve muita cicatriz de acne, então o que a gente vai fazer? Vamos deixar de tratar uma menina dessa porque ela só tem 18 anos? Não, a gente tem que colocar ela, tem que melhorar. Então, por exemplo, outra situação... até para não sofrer bullying. Sim, com certeza. E né? tem, por exemplo, pessoas que têm o mento muito para dentro, né? Meninas com 16 anos e que não custa nada a gente fazer um procedimento de uma perfiloplastia, mas também tudo com procedimentos que sejam invasivos, mas sejam que não sejam definitivos.
né? Que sejam produtos que vão ter essa durabilidade para a gente fazer. Então, não tem problema nenhum. Agora, quando nós falamos num processo de começar a fazer toxina botulínica preventiva, começar a trabalhar com lasers, começar a trabalhar com ultrassom Levantar um pouquinho o nariz. Aí são situações que a gente pode começar a trabalhar a gente começa a trabalhar por volta dos 25 anos. Porque a partir dos 25, entre 25 e 30 anos, a gente já começa num declínio. A gente já começa numa produção menor de colágeno. Então, a gente tem que trabalhar num estímulo em relação a isso. Mas é preventivo. Não que a gente vai fazer uma estética regenerativa quando, por exemplo, a partir dos 45 anos, a partir dos 50. Então, a gente pontua muito bem. Então, existe a regenerativa e existe a preventiva. Então, a gente trabalha nos dois caminhos aí. Doutor Alexandre Telles, vamos colocar o doutor na parede agora aqui. Vamos lá. Eu quero 2 exemplos. Primeiro, de uma pessoa famosa, claro, que você possa dizer que é um caso bem sucedido de gestão do envelhecimento. Certo. Gestão, gostei. Tá. E ele coloca, inclusive, no Instagram dele, né? Gestão. E outro, o seu Instagram é doutor Alexandre Telles. Doutor.Alexandre Telles, com 2 L's. E eu achei interessante gestão, né? Até o cuidado que ele tem, e você gestão colocou muito bem agora aí. Que é natural. E o outro caso também, um exemplo mal sucedido na tua opinião aí. Vamos lá. Boa pergunta. Ótima pergunta. Que na realidade está bem alta, mas eu sempre tive muito de olho nela, que é a Anne Hathaway, que é a do Diabo Veste Prada, né? E que agora vai sair o 2, né? Certo. Então, essa semana acho que eles começaram as gravações, então tá muito em alta, ela vem aparecendo bastante. Então, eu vejo que ela é uma mulher, que ela tá com seus 50 anos de idade, e digo que ela está melhor do que quando ela tinha 40, quando ela tinha 30 anos. Quando a gente fala sobre, no ponto negativo, Madonna, eu vejo piorou. uma pessoa que, assim... Exagerou, talvez? Eu acho que o aceite, né, da pessoa com a maturidade, com o envelhecimento é um pouco complicado. E eu vejo que ela não está aceitando isso muito bem. Então, ela tenta externalizar isso de uma forma que não vem sendo bacana. Então, ela passa por fases, né? Eu vejo a vida dela, a parte estética ali dela, né? O rosto dela, uma montanha-russa, né? Outra pessoa também que eu vejo que agora o profissional que começa a atender ela teve um pouco mais de parcimônia e também ajeitou um pouquinho a coisa. Era a Demi Moore, né? Que ela teve uns determinados momentos aí que ela perdeu a mão também. E vale ressaltar, quando a gente fala de celebridades, cada vez mais vem sendo buscada até a cirurgia plástica mais cedo. Sim. E aí também cai nessa questão da reserva do mercado, né? Até que ponto vale a pena? Eu não sou contra, sou extremamente a favor. Tem pacientes meus que eu chego e falo, olha, beleza, vai para a cirurgia plástica porque precisa, porque tem coisas que a gente não vai, ou que chegam muito tarde. Mas mesmo o paciente passando por uma cirurgia plástica, ele vai precisar dessa gestão tanto antes quanto depois. Hoje eu tenho a honra também de dizer que eu sou speaker da Medical Sun, que é uma empresa brasileira e que ela despontou no mercado de altas tecnologias internacionalmente. Eu digo para vocês que ela é hoje a maior fábrica de equipamentos de alta tecnologia de saúde estética e ela está presente aí em vários países hoje do mundo. Então, quando nós falamos de tecnologias desde lasers como radiofrequência microagulhada robótica, ultrassom microfocado MPT, coisas que a gente só tinha acesso em âmbito não nacional, por mais que o Brasil seja o segundo país do mundo que mais busca a parte estética, aí a gente tinha difícil acesso, de certa forma, a altas tecnologias. Os procedimentos disponíveis hoje na clínica do Dr. Alexandre Telles. Vamos lá.
eu bato muito na tecla da bioestimulação tecnológica. Não ficar trabalhando com invasivos. Existem os dois mais famosos materiais bioestimuladores, a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polialilático, né? Não vou falar marcas comerciais, senão vão começar a dizer assim que eu estou falando mal disso, né? Mas a bioestimulação nada mais é do que você fazer o teu organismo trabalhar para que você trabalhe uma neocolagênese, para que você ou estacione ou regenere o teu organismo. A bioestimulação ela sempre foi muito voltada, e estava em voga, e estava em alta, voltada com materiais injetáveis, né? Hoje eu digo que, assim, o meu carro-chefe é a bioestimulação tecnológica. Eu consigo, com a tecnologia, fazer com que o meu organismo volte a trabalhar, seja estimulado, faça um processo inflamatório, e esse processo inflamatório benéfico, e eu vou fazer com que o meu organismo fique trabalhando para estacionar. Eu brinco que a gente é da época de rebobinar a fita, né? Que a gente levava multa se a gente fosse na locadora e não tivesse com a fita rebobinada. Então eu digo que a gente, no primeiro momento, a gente vai rebobinar a fita e depois a gente vai tentar manter e estacionar esse processo. Estacionar é meio complicado falar, mas a gente retarda esse processo de envelhecimento. Então hoje eu trabalho, nós temos desde ultrassom micro e macro focado, ultrassom micro e macro focado MPT, temos radiofrequência microagulhada robótica, não uma radiofrequência convencional. Temos alguns tipos de lasers, desde CO2, desde Thulium, desde Erbium, Nd:YAG. Claro, a gente utiliza materiais injetáveis como ácido hialurônico para preenchimento, utilizamos, mas aí sim para pontos de sustentação. Utilizamos ácido hialurônico para fazer preenchimento labial quando existe, porque o lábio também envelhece, né? Então, trabalhamos com bioestimulação também injetável? Claro, mas quando realmente precisa, para fazer uma melhora de qualidade dérmica, para aumentar uma espessura dérmica. Então, assim, se eu chegar e tentar pontuar para você, eu posso dizer que nós temos, em média, aí, 230 protocolos dentro do Instituto Alexandre Telles. Queremos agradecer demais a tua presença aqui, convidar para voltar mais vezes, sempre que possível. Dr. Alexandre Telles é especialista em gestão do envelhecimento, embaixador da Medical Sun e speaker no mundo todo, né? E que pena, né? Rapidinho a gente nem vê passar, porque é agradável. Obrigado, eu agradeço imensamente o convite, essa honra de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Doutor Alexandre Telles de Castro para o mundo, né, Carlos? É isso aí. Vamos fazer aqui uma pausa em Brasil, etc e tal, e voltamos já aqui na tela da Band. Fique conosco. Habitacom Construir 2025. Apresente a sua empresa no maior evento construtivo e condominial do Paraná de 30 de outubro a 1º de novembro, no Centro de Eventos Positivo Barigüi. Reserve seu stand e garanta sua participação. feirahabitacom.com.br. A Casa do Zé você já conhece. Venha saborear o tradicional rodízio campeão com promoção especial. Apenas R$ 179,00 o casal. Reservas 3023 2029. 3023 2029. Na Casa do Zé.